E para você que se interessa sobre hormônios e cirurgia plástica, tem uma novidade maravilhosa. Hoje aqui comigo o meu grande amigo e o melhor cirurgião plástico que eu conheço, o Dr. Marcelo de Martino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite aí, é um prazer participar do canal. Muito bom. E olha só os assuntos que nós separamos para vocês hoje aqui. Temos 3 assuntos em especial que certamente te chamam a atenção em algum momento. Testosterona e cirurgia plástica. O que isso tem de relação? Prótese de mama e câncer. Será que tem algum perigo? E a outra questão que é muito comum aqui no caso do homem, a ginecomastia. Vamos começar pela ginecomastia. É um assunto que tem sido cada vez mais frequente. A sociedade moderna é cada vez mais preocupada em manter uma aparência boa, cuidar da estética. E isso não se restringe só à mulher. O homem também tem procurado mais cuidados nos últimos tempos. E uma das questões que muito incomoda o homem é com relação ao aumento do volume das mamas. É uma situação que nós chamamos de ginecomastia. E aí, Dr. Marcelo, o que você pode dizer sobre isso? Bom, ginecomastia é uma alteração estética muito comum nos homens. Tem muito homem que tem a ginecomastia e nem sabe que tem. Então a ginecomastia nada mais é do que um aumento do volume mamário no homem, e isso pode estar relacionado a vários fatores. Excesso de gordura, por exemplo, então é a ginecomastia gordurosa. Há o aumento da glândula mamária, então o homem também tem glândula e essa glândula mamária pode aumentar. Então é uma ginecomastia glandular, ou a mais comum, que é a mista. É o aumento da gordura e o aumento da glândula no homem. E os 3 tipos de ginecomastia têm tratamento, são tratamentos diferenciados. E como que você trata a ginecomastia? Você vai fazer uma cirurgia aberta, ou faz lipoaspiração, ou faz uma cirurgia combinada? Conta pra gente. Então, o primeiro ponto é diagnosticar o tipo da ginecomastia. Na consulta, através do exame, a gente consegue ter uma ideia da consistência da mama, mas o principal exame é o ultrassom. O ultrassom vai mostrar pra gente se existe glândula, gordura ou os 2 componentes. Caso tenha só gordura na mama, tratamento lipoaspiração, uma incisãozinha bem pequena na lateral do tórax, consegue retirar todo o excesso de gordura da mama. Se for só glandular, tem que fazer uma incisão pela areola e tirar o excesso de glândula naquela região. E se a ginecomastia for os 2 componentes, glândula e gordura, a cirurgia começa primeiro com uma lipoaspiração e depois uma incisão na areola e a retirada da glândula mamária. Entendido. Então depende muito do tipo de ginecomastia para fazer o tratamento. Depende muito do tipo de ginecomastia e, como eu te disse, é uma alteração estética muito comum, como a gente andar na praia e ver homem com aumento do volume mamário. Muitas vezes está relacionado à obesidade, então isso tem que ser descartado também. O tratamento da ginecomastia deve ser feito naquele paciente que tem um peso adequado, uma massa magra adequada, que faz atividade física e mesmo assim tem o excesso de mama, e aí a gente vai partir para o diagnóstico se é glândula, gordura ou se é mista. E lembrando você que ginecomastia, ela é diagnosticada, como o Dr. Marcelo falou, pelo ultrassom e muitas vezes a mamografia. O mesmo exame que é feito para detecção de câncer de mama nas mulheres pode ser feito no homem também. Ela dá uma boa ideia de como que a sua mama se apresenta, se ela é uma mama gordurosa, se é uma mama glandular. E te ajuda muito também na cirurgia, não é isso? Ajuda muito. A mamografia. Existe um outro detalhe importante, que a ginecomastia ela pode aparecer em alguns momentos da sua vida. Então é comum o adolescente, lá 14, 15 anos, sofre uma alteração hormonal e começa a ter um aumento da mama. Nem sempre isso é cirúrgico. Passa o momento da alteração hormonal, a tendência é uma regressão lá por volta dos 16, 17 anos. Não regrediu, aí tem indicação cirúrgica. Na fase adulta, não é tão comum o surgimento, a não ser em alguns tipos específicos de, por exemplo, homens que fazem uso de anabolizantes. Existem alguns medicamentos que podem predispor a ginecomastia, então, alguns diuréticos, o uso da cannabis, que é a maconha, esteroides, né, anabolizantes também podem aumentar as mamas do homem. E depois que o homem passa dos 50 aos 60 anos e começa a ter alteração hormonal, o homem pode ter um aumento na produção do estrogênio também, e isso faz com que aumente as mamas. Então, quando a ginecomastia é causada por alteração hormonal, primeiro precisa ser regulados os hormônios para depois realizar o tratamento cirúrgico. Excelente, muito bom. Lembrando também que alguns medicamentos usados para enjoo, como é o caso do Plasil ou alguns protetores gástricos, também pode predispor a ginecomastia. Esses medicamentos, logicamente, usados de forma crônica, né? Usados por longo tempo. Tem um outro tema aqui que é muito interessante. A paciente que vai fazer a cirurgia plástica e você detecta que ela tem uma massa magra muito aquém daquela que é a desejada. E essa paciente vem falando para você, doutor, e aí, o
que que eu faço? Tô fazendo academia, não tô tendo o rendimento que eu gostaria para ganhar musculatura, e eu escutei falar que se eu repor a testosterona, isso principalmente na menopausa, pode me ajudar. Você tem escutado muito isso no consultório? Muito, é muito comum a gente receber cada vez mais pacientes que estão agora nessa questão da vida saudável, alimentação, e a reposição hormonal hoje faz parte de todo esse processo da melhora estética, da melhora da qualidade de vida. Então é muito comum hoje a gente receber essas pacientes já fazendo uso da testosterona. E é de extrema importância você melhorar sua massa magra para ter um melhor resultado estético. E além disso, a recuperação de uma paciente que tem uma massa magra boa é uma recuperação muito mais rápida, uma recuperação muito melhor. Hoje faz parte de uma consulta em cirurgia plástica, você fazer todo esse perfil da paciente para saber como está a musculatura, como é que está a massa magra e a gordura visceral principalmente. E isso pode ser feito de duas maneiras, através do uso da densitometria corporal. O Dr. Rogério tem muita experiência com esse tipo de diagnóstico, ou através da bioimpedância que a gente faz na própria consulta da cirurgia plástica. Muito bem. Lembrando que esses métodos de diagnóstico agregam demais na nossa conduta. A densitometria que o Dr. Marcelo falou, e vai aparecer uma imagem para você agora, é um exame que tem ganhado muito espaço nos últimos tempos, porque ela faz um verdadeiro scanner do seu corpo. Ela vai te mostrar, como você vê aqui nessa imagem, a gordura em amarelo e a musculatura em vermelho. E além disso, ela te dá a medida de cada um desses componentes em gramas e separa braços e pernas, então o que você tem de conteúdo magro e conteúdo gordo em cada local. Com isso, ela serve como um verdadeiro mapa para o seu professor da academia estabelecer um treino que seja mais ajustado para você. Será que o seu treino tem que ser mais aeróbico? Será que tem que ser mais de tonificação? Isso depende muito do resultado da densitometria. E a imagem da densitometria, acredito que te ajude muito também no planejamento da cirurgia, não é isso? Antigamente a gente usava muito aquela relação do peso com a altura, que é o índice de massa corpórea. Isso hoje praticamente caiu por terra. Principalmente a paciente que ela tem o aumento da massa magra. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Mike Tyson, no auge da carreira dele, ele tinha um índice de massa corpórea acima de 30. Então, por esse critério, ele seria uma pessoa obesa. Ele era uma pessoa que realmente tinha um baixo percentual de gordura, muita massa magra. Então, realmente, a relação peso com a altura, nesse caso, não tem importância alguma. Então, a bioimpedância, a densitometria entra aí para poder fazer toda essa análise corporal e ver realmente, mesmo que o paciente tenha o peso um pouquinho acima no índice de massa corpórea, se a composição corporal for baixo percentual de gordura e massa magra alta, o paciente está numa boa condição. Isso tudo porque a balança ela vai colocar dentro da mesma medida o que é bom, musculatura, e o que é ruim, gordura. É o que o Dr. Marcelo falou. Se você tem uma pessoa com muito músculo, evidentemente isso vai refletir no peso que é mostrado ali na balança. Ao contrário, se você tem uma outra pessoa com muita gordura, também vai mostrar o peso na balança, só que são pesos muito distintos. Um é bom, o outro é ruim. E tanto a bioimpedância quanto a densitometria te dão essa informação que é muito precisa para a nossa conduta. E vale reforçar que a densitometria, veja que bacana, ela te dá o índice de gordura corporal. É como se fosse o IMC, o índice de massa corporal, só que separado somente a parte de gordura, o que nos ajuda muito no tratamento tanto hormonal quanto no planejamento da sua cirurgia, não é isso aí? Muito bom. E outro assunto aí que eu tenho certeza que é recorrente no dia a dia do seu consultório é com relação à paciente que chega receosa em relação ao medo do câncer de mama e uso de próteses mamárias. Esse assunto me parece que tem ganhado muito espaço, não é verdade? Muito espaço. Hoje a gente ouve falar muito, olha, fulana de tal tirou a prótese, né? Tem muita mulher tirando a prótese de silicone. Vou dar um dado para vocês do ano passado, em relação ao Brasil, para vocês terem uma ideia, foram colocadas 252 mil próteses de mama o ano passado, 2023, e foram retiradas praticamente 28 mil. Então, ainda para cada 10 cirurgias de prótese, 9 são para colocação e uma para retirar. Prótese de mama não aumenta risco de câncer de mama, prótese de mama não dificulta o rastreamento também do câncer de mama. Então, é uma cirurgia segura, existem algumas particularidades em relação ao cuidado e o acompanhamento no pós-operatório, que a gente vai falar mais nesse vídeo. Certo. E, por exemplo, a pessoa colocou a prótese de mama e ela vem com esse receio. Fala, olha, porque eu escutei falar que apareceu um caso de linfoma isolado, não sei aonde, e ela te coloca isso no dia a dia. E eu aqui, como mastologista, também já afirmo categoricamente, aquele câncer de mama, que é o carcinoma ductal, o câncer mais comum entre as mulheres, é aquele que a gente fica pesquisando, certamente a prótese não aumenta em nada o risco. E em relação a esse outro tipo de tumor, que é muito raro, tem algum estudo sobre isso? O linfoma é um tumor que veio, já
está descrito há mais de 20 anos, mas nos últimos 8 anos ele vem aumentando a incidência. Mas para vocês terem uma ideia, para cada 30 mil mulheres com prótese, é um caso de linfoma. E não é um linfoma, não é um tumor que acomete a mama. Ele acomete aquela cápsula que envolve a prótese. Então toda mulher que coloca uma prótese de mama tem a formação de uma cicatriz ao redor, que é a cápsula. E é nessa cápsula que pode ter alguma alteração, a formação desse câncer, que é um linfoma, mas como eu já disse, extremamente raro, um caso para cada 30 mil mulheres com prótese de mama, e é um linfoma de fácil diagnóstico. O primeiro sintoma que a mulher tem quando tem esse tipo de problema é um aumento súbito do volume da mama e a formação de líquido ao redor desse implante. É fácil de ver, né? Fácil de ver, fácil de diagnosticar. Ah, que bom. E o tratamento, lembrando que é um tratamento também que é a retirada do implante, juntamente com a retirada dessa cápsula, você tratou esse tipo de doença. E esse dado que você coloca aqui, um caso para cada 30 mil mulheres, chama muita atenção pela raridade do problema, né? Ou seja, se você colocou uma prótese, você tem 29.999 chances de não ter o câncer para cada 30 mil. Quer dizer, é uma coisa absurdamente rara. Extremamente rara. Mas contando o grande número de próteses que são colocadas no mundo inteiro, obviamente um caso para cada 30 mil, nós vamos ter aí algumas incidências, né? Não só no Brasil, como em outros países. Os países que mais hoje fazem cirurgia de prótese de mama, Brasil e Estados Unidos, que são os países que têm o maior número de casos relatados do linfoma na cápsula da prótese. Que bom, certamente isso aí serviu para tranquilizar todas aquelas pessoas que pensam em colocar uma prótese mamária. Eu deixo aqui um muito obrigado a todos vocês e vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal do Dr. Marcelo. Pode passar para a gente? Então, se você tiver interesse em cirurgias de contorno corporal, cirurgias mamárias, a minha página tem um conteúdo extenso sobre esses diversos tipos de cirurgia, Dr. Dr. Marcelo de Martino. Espero vocês lá. E o conteúdo é maravilhoso mesmo, eu sempre assisto os vídeos do Dr. Marcelo, realmente vídeos muito bem editados, com uma grande quantia de fotos, de imagens que vão servir para esclarecer muito a sua dúvida. Muito obrigado, se você gostou não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e entenda que informação correta vale ouro e pode sim mudar a sua vida.